Olá, estamos iniciando a terceira edição do programa De Bem com a Natureza. Nessa edição nós vamos estar falando sobre o Rejuvelac, um líquido especial, um caldo enzimático, um probiótico muito importante para todas as pessoas que querem aumentar a sua vitalidade, a sua capacidade de digerir e se desintoxicar. Mas antes eu desejo agradecer a todos vocês porque a nossa fanpage no Facebook está bombando, o site tem cada vez mais cadastrados e cada vez mais assinantes Doce Limão. Aliás, sobre a assinatura Doce Limão, eu sigo mais e mais feliz e sempre convidando vocês para uma coisa muito boa, que é ser o nosso assinante. Lá a interatividade está cada vez maior e, na verdade, eu sinto que o assinante não é nem um leitor ou um assinante, ele na verdade é um cúmplice do Doce Limão, porque nós interagimos, trocamos muitas informações, receitas, dicas e você é convidado de ser o nosso assinante, que cada vez tem mais novidades. A nossa biblioteca, gente, já tem mais de 50 livros, todos fantásticos sobre o aprofundamento e o amadurecimento nesse caminho do de bem com a natureza. Então, o Rejuvelac, que é o nosso tema do terceiro programa, é um caldo enzimático feito com cereais, com sementes ricas em amido. Nós vamos estar fazendo na prática o preparo, apresentando as dicas, os segredinhos para ter uma fermentação de sucesso. Bem-vindos ao Doce Limão, ao De Bem com a Natureza. Vamos iniciar então o preparo do nosso Rejuvelac e todos os truques, as dicas, as sugestões importantes para o sucesso do nosso Rejuvelac. Aqui eu tenho, por exemplo, um Rejuvelac de um dia, que está na hora já de eu finalizar a minha fermentação, de uma semente pouco conhecida que é o alpiste. Na verdade, desculpa, esse aqui é o pães, que é uma semente que tem pouco amido, portanto ela só gera um ciclo de fermentação de 24 horas. Ele estava cheio de gases hoje de manhã, eu já dei uma sacudida, ele só está agora meio turvo porque faz parte do processo essa aparência mesmo de um líquido meio turvo, uma espuminha em cima. Então esse é um Rejuvelac de pães marrom, de um dia. E é o tanto que ele vai dar. Depois eu vou contar para vocês o que eu faço com a sementinha que fica no fundo, que já foi fermentada. Aqui eu tenho o exemplo de um Rejuvelac de 3 dias do trigo. O trigo ficou 3 ciclos, esse é o terceiro e último ciclo da fermentação desse grão de trigo germinado. Ele tá super forte, é engraçado esse grão de trigo, ele é tão fresquinho, ele é tão poderoso que mesmo dentro da fermentação, ele continua crescendo o narizinho. Vocês vão ver, eu vou fazer depois um zoom para vocês verem como que ele continua com o narizinho crescido. E aqui dá para ver, deixa eu botar bem pertinho da câmera, dá para ver as bolinhas de gás subindo. Terceiro ciclo e olha como esse trigo é rico em amido, em nutrientes para o bichinho comer e fermentar. Então agora nós vamos fazer o nosso Rejuvelac do ponto zero. Diante de vocês, eu vou iniciar todo o processo de fermentação. Eu tenho aqui um frasco limpo, ideal que seja transparente, é um vidro transparente, limpo, higiene sempre, né? Só lavado mesmo com sabão de coco e enxaguado com a água da torneira. E aqui eu tenho o meu trigo germinado. Olha que lindo que ele tá, cheio de narizinho, todo pomposo. É o mesmo trigo desta fermentação aqui. Eu não vou usar todo, eu vou usar somente meia xícara. A receita que tá no livro, que está no site, que está no link, que está abaixo do vídeo de vocês, ela é para uma xícara. Só que eu vou usar aqui meia xícara, como até um demo, um exemplo, um momento, uma oportunidade de
mostrar para vocês que eu posso fazer quanto Rejuvelac eu quiser. Eu posso fazer metade da receita, o dobro, o triplo, depende muito do que eu vou fazer, qual é o volume de Rejuvelac que eu preciso. Se é para uma turma, se é para um evento, se é só para o meu uso diário. Então aqui eu vou colocar meia xícara do trigo germinado. Só que agora eu vou interromper o processo de germinação e vou começar o processo da fermentação. E uma fermentação sem ar, porque eu vou colocar agora em cima desse trigo que está bem germinado, lavado, eu já lavei antes de começar o vídeo, eu vou colocar meio litro. Para cada meia xícara, meio litro. Para cada uma xícara, 1 litro ou 1,5 litros. Depende do quão forte você quer o seu Rejuvelac. Mas eu gosto dele bem forte, porque se eu vou usar para fazer fermentados, queijos, legumes, ele mais fortinho é mais legal para dar resultado rápido no meu processo de fermentação de outras coisas. Ok, então eu tenho aqui meio litro de água solarizada. Tá numa garrafa de vidro verde, ex-garrafa de azeite de oliva, mas eu uso muito essas garrafas que terminam as minhas coisas para solarizar minha água. Tá até morninha, porque eu acabei de tirar do sol. Aqui tenho meio litro de água solarizada. Você pode usar uma água filtrada? Pode, com certeza. Mas nós que estamos aqui no nosso curso, que estamos tão focados em aprofundar e fazer cada vez melhor a prática da alimentação crua e viva, a sugestão é a água solarizada, que vocês já tiveram oportunidade de receber toda essa informação nos boletins, nos textos e tudo mais. Se eu usar uma água, estou viajando, não tenho como solarizar, tudo bem, eu uso água potável. Mas a água solarizada é uma água que já vem estruturada, já vem com um poder redutor muito melhor do que uma água simplesmente filtrada. Tá aqui, coloquei meio litro de água solarizada em cima de meia xícara de semente de trigo bem germinada. A próxima etapa, gente, é aguardar o tempo da fermentação. Essa fermentação é uma fermentação sem ar, porque entre o alimento e o bichinho, né, e o meio de fermentação, que é essa água aqui, eu não tenho ar. Todo o ar tá aqui em cima na superfície do líquido, mas no lugar aonde acontece a fermentação não tem ar. O único ar que vai surgir são os gases da fermentação, o CO2 da fermentação, que conforme ele for gerando, as bolhas vão crescendo e vão subindo e vão formando uma espuminha aqui em cima. Então, a higiene é fundamental, porque eu vou ter controle da minha fermentação. Outra coisa, a temperatura. Fermentação é um processo que idealmente deve ocorrer sob temperatura, sob condições controladas. Então, a quantidade de bichinho, a temperatura da água e do ambiente é muito importante. No caso do Rejuvelac, a nossa sugestão é alguma coisa como 20, 22, 23 graus, que é uma temperatura ambiente na maioria das cidades do Brasil. Digamos que a sua cidade é mais fria ou mais quente, a estação do ano é mais fria ou mais quente, nós vamos ter que administrar isso. Mas de qualquer forma, terminei de adicionar a água, eu ponho ou a tampa do frasco só apoiada, ou um pires, ou então uma panela furada, né? Eu posso colocar uma panela furada. Eu não preciso muito de luz para essa fermentação. Eu posso botar uma panela furada pequena, posso botar uma panela furada grande, essa daqui não é um bom exemplo. O ideal é uma panela furada branquinha, ok. Um pires mesmo, ainda mais se na sua casa tem animais, porque os animais soltam pelo e aí vão com certeza cair no seu Rejuvelac. Mas o ideal, ou então se você mora num lugar, num bairro que é muito poluído, mais motivo ainda para você ter só cobre. Você não pode vedar, porque os gases vão se formar e se tiver vedado vai dar pressão, ok? Então só apoia.
A questão da temperatura, isso é muito importante porque as pessoas escrevem, as pessoas perguntam muito sobre se eu devo fazer o Rejuvelac na geladeira. É uma confusão que as pessoas fazem. Não, o Rejuvelac, a fermentação, seja do próprio Rejuvelac ou depois quando nós usamos o Rejuvelac para fermentar um legume, um leite, um iogurte, um queijo, ela deve ser a temperatura ambiente, ou seja, num lugar fora da geladeira. Você pode morar, por exemplo, em Manaus, como nós temos, né, uma assinante que mora em Manaus, e aí a temperatura média diária, anual, é elevada. Nesse caso, o que a gente faz? O que nós devemos tomar cuidado? Observar mais, ver como que está a quantidade de gases, a formação da espuma, a natinha branca que vai se formando quando a espuma vai ficando volumosa demais. Então, uma pessoa que mora em Manaus ou numa cidade muito quente, ela deve interromper a fermentação num tempo menor. Em vez de 24 horas, como nós indicamos em média, ela vai interromper antes, com 12 horas, com 18 horas, ou seja, ela vai determinar isso observando, ok? E outro cuidado, se você mora numa cidade que a temperatura está quente e você ainda deixa num lugar quente, perto da geladeira, perto do fogão, né, perto do fundo da geladeira, perto de um lugar quente, você só vai piorar a situação. Então você evita lugares mais quentes, procura um lugar que tenha mais ladrilho, mais frescor, para poder controlar um pouco melhor a sua fermentação. Ao contrário, se a pessoa está numa cidade ou num clima que é muito frio, ela vai buscar colocar o seu fermentado, o seu Rejuvelac, no lugar mais quentinho, onde bata mais sol, para que justamente ajude a fermentação a acontecer mais rápido. Por quê? Num clima frio, a sua fermentação vai demorar mais. Então, aquelas 24 horas podem ser alteradas para algum tempo maior. Observa. Se bem, gente, que isso também não é nenhuma sangria desatada, não é nenhuma loucura. Porque, na verdade, lá na Anna Wigmore, no Instituto Anna Wigmore, onde o Rejuvelac foi criado, eles recomendam um Rejuvelac de 48 horas. E pode, sim, você pode fazer um Rejuvelac torpedo, turbinado, keep cooler mesmo, super gasoso, bem forte. Só que assim, nós estamos o tempo todo compartilhando com pessoas que estão iniciando e em vários estágios do seu processo de prática na alimentação viva. Então o ideal é começar pelo básico, que é um dia, 24 horas, e conforme você vai ficando mais prático, mais acostumado, mais assim, turbinado mesmo com a alimentação viva, você pode até fazer um seu Rejuvelac com 48 horas. Ele vai ter muito mais gás, ele vai ter um odor e um sabor muito mais forte de fermentado. Mas não se assustem, porque se não está com odor de podre, se não está com nenhuma sensação estranha de que perdeu o controle no sentido da putrefação, ele é forte. Então você vai tomar e ele vai fazer um efeito muito intenso, muito rápido. Depende se é isso que você quer, vale a pena. Às vezes eu quero isso e eu deixo mesmo ele avançar. Muito bem, então eu coloquei a tampinha, vou deixar 24 horas. Depois de 24 horas, ele provavelmente vai ficar algo parecido com isso aqui. Que aqui, no caso, é o panço, mas fica esse líquido turvo com espuma em cima. O meu não tá porque eu já agitei bastante. Mas é isso que fica. E aí, o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou interromper a fermentação fazendo o seguinte. Eu vou misturar. Eu tenho aqui Rejuvelac de ontem, que eu não terminei de usar. Eu vou colocar o Rejuvelac do panço junto, ok? Ou melhor, eu não vou fazer isso. Eu vou colocar o Rejuvelac do trigo para ficar trigo com trigo. Mas é assim que eu faço. Eu pego uma garrafa de vidro. Deixa eu tirar o rótulo para vocês não verem. É uma ex-garrafa de suco de uva. Ok, eu coloco então a garrafa de vidro, um funil, uma peneirinha para não cair grãos lá dentro e simplesmente eu coo para dentro da garrafa de vidro o meu Rejuvelac. Esse líquido sobrenadante é o caldo enzimático, é o fermentado
é o meu líquido enzimático, super mineralizado, cheio de vitaminas, etc. Ok, tá aqui coadinho, bonitinho. Esse aqui vai para a geladeira, que é o lugar do Rejuvelac depois de pronto. Então eu tampo bem, agora sim, eu tampo bem, frasco de vidro do tamanho que você quiser. Eu uso essas garrafonas porque eu uso bastante, e ela vai para a geladeira, na porta da geladeira. A Ana Wigmore recomenda colocar mel, mas eu já escrevi para vocês, está no texto do Rejuvelac Frutal, que eu não costumo usar mel. Uma possibilidade para quem ainda acha legal colocar o mel é, primeiro, reduzir para menos da metade do que ela indica, que são 2 colheres de sopa por litro de Rejuvelac. Eu uso 1 colher de sobremesa por litro de Rejuvelac, só que não de mel de abelha, mas melado de cana. Não ganho nada com isso, gente. Dá super bom, orgânico. Ele é orgânico e é de uma empresa super idônea, que é a Super Bom. E aí, se você quiser colocar o melado de cana, coloque. Eu normalmente gosto de colocar cubos de fruta madura, que é o Rejuvelac Frutal, ou cascas, ou rodelas, enfim, você decide. Isso tudo está no nosso texto aqui no rodapé. E o que eu faço com esse trigo que ficou aqui? Como esse é o terceiro, na verdade eu vou usá-lo para comer com salada de frutas, com sorvete, para processar num pão, numa pizza, numa massa, para colocar numa granola viva, enfim. Esse aqui é uma espuminha, é um fluff, é um trigo todo poroso, bem esponjosinho, que é fibra, vida e probiótico. Isso aqui é maravilhoso para desintoxicar, para mineralizar, para mudar completamente o seu metabolismo no sentido do alívio de toxinas e da desintoxicação. Mas digamos que esse fosse o segundo ou o primeiro ciclo. Então eu tenho que pegar todo esse Rejuvelac, esse trigo que tá aqui. Espera aí que eu vou pegar uma peneira. Eu passo todo o trigo que tá para uma peneira e lavo todo ele debaixo da torneira, água da torneira. Lavo bem para tirar o excesso de micro-organismos que tem após o final de um ciclo. Deixo ele escorrendo. Enquanto ele está escorrendo, eu vou lavar o frasco que estava ocorrendo a fermentação. Sempre forma uma espuma, um óleozinho, algumas coisas ficam coladas no frasco e no fundo fica um pozinho, uma fécula que tem excesso de micro-organismo. Então esse é um truque fundamental. Eu estava até lendo um texto no Google de uma pessoa que diz que o segundo ciclo é o máximo, que o terceiro sempre dá errado. Por quê? Porque não faz esse tipo de procedimento. Essa é uma dica importante, não podemos perder esse terceiro ciclo, ele é muito importante. Então você vai debaixo da torneira com uma esponja e sabão de coco e lava esse frasco com sabão de coco, espuma, lava, tira toda essa oleosidade que fica, tira toda essa fécula que fica no fundo, lavou, põe no escorredor. Depois que deu a escorrida, você volta os grãos que foram lavados para o frasco e aí você coloca de novo a sua água solarizada para fazer o próximo ciclo de fermentação. Ok, temos aqui um demo de um Rejuvelac Frutal com lascas, com dedinhos de abacaxi pérola. E essa é a informação que você precisa saber na sequência, ou seja, quanto tempo eu deixo esse Rejuvelac pronto na geladeira. A ideia é ficar 24 horas, porque 24 horas depois vem o segundo ciclo, a segunda fermentação do trigo ou de algum cereal rico em amido. Mas pode acontecer de você não conseguir tomar tudo naquelas 24 horas.
Então não vai ter problema, porque se ficar até 48 horas com higiene, na geladeira, tampadinho, você não vai ter problema. Ele vai continuar super gostoso, super saudável, super forte e tudo mais. O que não pode acontecer é ficar uma semana na geladeira. Então você tem que planejar de preparar o seu Rejuvelac no tamanho da produção compatível com o seu consumo. Se você, por um acaso, tiver uma produção a mais, é hora de você fazer os outros usos do Rejuvelac, que é como biofertilizante para regar brotos, né? Eu coloco um pouco de Rejuvelac aqui eu tenho alga e tenho também um pouco de Rejuvelac nessa água que eu rego os meus brotos. Então aí, no caso, o Rejuvelac está funcionando como biofertilizante. Eu posso usar o Rejuvelac para fazer marinados, para fazer fermentados de legumes, ou fazer queijos, fazer iogurtes, etc. E aí você tem uma possibilidade também de usar para preparar alguns sucos que você quer aumentar a digestibilidade, quer aumentar o poder desintoxicante. Na síntese, gente, o Rejuvelac é uma bebida que todos devem ter em casa, todos devem saber fazer ou ensinar para os seus amigos, é uma aula do bem. Por quê? Toda a sociedade, no momento, está vivendo problemas sérios com a sua digestão, não só do alimento, mas dos problemas, dos desafios, das impotências, das inseguranças, medos, do tempo, enfim, tudo está acelerado e temos que focar, temos que concentrar, mas antes temos que digerir tudo aquilo que está mal resolvido, que está parado, que está estagnado. Então, em síntese, o Rejuvelac é um caldo enzimático riquíssimo em enzimas, em probióticos, em sais minerais e vitaminas que vão, em primeira instância, acelerar, catalisar, dar uma super acelerada na sua digestão. Não só do dia a dia, agora, como de tudo que está indigesto faz muito tempo na sua vida. Seria isso. Boa prática! Chegou a hora da sessão perguntas. Temos duas perguntas bem interessantes para complementar o assunto de hoje. A primeira é: quanto tempo eu devo deixar o Rejuvelac na geladeira? Ora bola, se você faz 3 ciclos, ou então se você usa uma semente que é de um ciclo só, você fica com 1 litro, 1,5 litros de Rejuvelac. E o ideal é que você consuma essa produção ao longo de 24 horas, ou no máximo 48 horas. Porém, se você colocar uma fruta, uma casca, rodela, o que seja de fruta, dentro do seu Rejuvelac e transforma ele em Rejuvelac frutal, você precisa consumir realmente em 24 horas. Em 48 horas vai estar meio fermentado, a fruta vai fermentar lá dentro e vai estar com um gostinho de keep cooler. Mas se você deixa mais que 48 horas, vai ficar passado mesmo. A segunda pergunta é: eu posso fazer Rejuvelac de alpiste? Claro que pode. Você pode fazer Rejuvelac de todos os cereais. Tem os cereais que têm muito amido, como o trigo, o centeio, a aveia, o arroz, que você pode fazer o Rejuvelac em 3 ciclos, em 3 sequências de fermentação. E essas sequências têm que ser sucessivas. Você não pode fazer hoje e esperar um tempo, não. Terminou de fazer a primeira, já vai para a segunda, conforme está ensinando na aula. E tem sementes que tem pouco amido, como é o caso do pães e do alpiste, que você faz apenas um ciclo. E tem pseudo-cereais, que é o caso do amaranto e da quinoa, que você também só faz um ciclo. Entretanto, gente, é importante vocês saberem que para fazer o Rejuvelac, o ideal é consumir semente orgânica ou com o mínimo possível de transgênico, pode ser uma semente crioula, e o segundo é que essa semente esteja previamente germinada. Seria isso. Obrigada, namastê!